Vamos ver aqui, gente, quais são. Eu só estou um meme da Nazaré confusa. Eu acho que eu não entendi quase nada. O que se espera, né, de um romance universitário? Ai, meu Deus, enfim, chegou o momento de ler esse livro. Tô no clima de ler um livro universitário? Não. Eu acho que eu não li um livro tão rápido assim, desde... Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai iniciar um desafio de leitura, mas não qualquer desafio. A gente vai ler ao longo desse vlog somente livros da minha estante. Pois é, gente, estou no projeto de desencalhar livros da minha estante e eu acho que chegou o momento da gente começar a focar mais nos livros daqui do que no meu Kindle. Nos últimos 2 meses eu li 2 livros que estavam na minha meta há muito tempo, livros da minha estante inclusive, e eu amei essas histórias e fiquei me questionando por que eu não tinha começado a ler eles antes, por que eu deixei pegar poeira tanto tempo. Por isso que eu resolvi iniciar esse desafio com vocês para ver se eu consigo desencalhar alguma dessas leituras. Mas não vai ser simplesmente vou ali olhar um livro e pegar para ler e começar. Não, a gente vai sortear esses livros junto da minha TBR. Normalmente eu não faço isso, né? Vocês sabem, porque eu não consigo cumprir nenhuma meta, mas como é um desafio, eu resolvi fazer isso. Coloquei então aqui alguns papeizinhos com os títulos dos livros que eu mais tenho interesse em ler. Eu acho que deu uns 10 ou 12 nomes, eu não lembro muito bem. E eu só coloquei realmente aqueles livros que, se eu sorteasse, eu não teria tanto problema em começar. Claro que alguns eu quero ler mais, outros eu quero ler menos, mas a ideia da TBR é realmente deixar a sorte escolher, né, qual livro vai ser escolhido aí durante esse desafio. Vamos começar então já sorteando o primeiro título? Não sei se começamos bem esse desafio, né? Porque foi sorteado A Guerra dos Furacões, ou La Guerra de los Huracanes em espanhol. E eu não sei se eu estava na vibe de ler uma fantasia nesse momento. Eu esperava realmente que fosse um romance. Mas, como eu disse pra vocês, eu coloquei na lista porque eu queria desencalhar alguns livros. E esse daqui tá desde o ano passado esperando a sua vez. E parece que nunca ia chegar o momento até esse momento. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. São 507 páginas. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir tancar esse livro, gente? Informações que eu tenho. Sei que eles são inimigos, que ela tem a magia da luz, ele tem a magia das trevas e vai ter um casamento arranjado. É a única informação que eu tenho. Então, né, é isso, gente. Escolhemos esse daqui e vamos começar então a leitura. Gente, li o primeiro capítulo e eu só estou um meme da Nazaré confusa. Eu acho que eu não entendi quase nada, porque é uma fantasia que não entrega... Assim, você já entra no meio da história com um rolê acontecendo, então não dá pra entender muito bem quem é quem, onde eles estão. E também porque eu tô lendo em espanhol. Isso pra mim já é uma grande dificuldade, tá? Então, talvez eu demore um pouco pra entrar dentro dessa história. Se fosse em português, talvez não tivesse tanto problema. Nesse livro, a gente tem duas nações que estão em guerra, que é a nação de Sardóvia. Não, Sardósia, ou é Sardóvia? Não lembro, mas é algum rolê assim. E a nação de Kessat. Eles estão em guerra, e essa guerra é chamada de A Guerra dos Furacões. E aí, o primeiro capítulo é narrado pela Tala Sim, que é a nossa protagonista. Ela tem 20 anos, ela é do exército de Sardóvia. Nossa, toda vez eu vou confundir esse nome. E eles estão num casamento dos seus companheiros, né? São 2 pessoas do exército que estão se casando quando eles são atacados pelo Império da Noite, que pertence a outro reino. Dá pra perceber que esse universo tem magia, eles usam essa magia pra fazer naves especiais, assim, super fodas, basicamente. E o que eu entendi também é que essa personagem, ela esconde um segredo, alguma magia dentro dela que ela não pode revelar. E é isso. Esse foi literalmente o primeiro capítulo. Então eu vou ter que ler mais, porque não entendi quase nada, não deu pra
pescar nada, realmente. Ah, e outra informação importante. Essa personagem, ela é órfã e ela não tem lembranças de nada da vida dela passada. Então, claramente, ela vem de algum outro reino, eu acho, tá? Porque ela diz que tem lembranças esquisitas com um reino específico e ela não entende por quê. Eu acho que isso deve ser uma dica de que ela talvez venha desse reino. É isso. Vou continuar aqui a leitura e depois eu volto para contar mais sobre a história para vocês. Trouxe atualizações para vocês. Eu cheguei a quase metade do livro, eu acho que eu li 40%, vamos dizer assim, tá? Esse aqui foi o que eu li. E estou na página 199. Agora eu tenho uma visão um pouco melhor sobre a história, obviamente. Então aqui a gente vai conhecer a Talassin. Ela era essa piloto, né, do exército de Sardóvia, só que já no primeiro capítulo eles são atacados pelo Império da Noite, que é esse grande reino com quem eles estão em guerra há 10 anos, que é a Guerra dos Furacões. Quando eles são atacados, a Talassin, ela se vê numa situação onde ela precisa usar os poderes dela, que até então ela não poderia revelar. E é aí que a gente descobre que ela é uma Teceluz. Eu não sei exatamente o nome em português, eu vou ficar devendo pra vocês, mas em espanhol é Teceluz. Então ela consegue canalizar magia da luz, e ela é a última que sobrou que tem esse poder, já que esse Império da Noite matou todo mundo que tinha essa habilidade. O sistema de magia aqui é como se fosse o éter. Eles canalizam magia através do éter, que traz também energia para que eles possam criar armas bélicas e navios militares, que inclusive é o que o Império da Noite está fazendo durante todos esses anos. Então eles têm uma grande força militar. E além disso, tem também os Étermantes, que são essas pessoas que nascem com a habilidade de canalizar o poder diretamente do éter. E o poder, então, da nossa protagonista é o da luz. Enquanto o poder do herdeiro do Império da Noite é a das sombras. Então eles são opostos, são inimigos naturais, vamos dizer assim, e que se verão aí frente a frente já nesse primeiro capítulo, porque quando a mocinha é obrigada a usar seus poderes, ela chama a atenção. E quem vê ela é justamente o Alaric, que ele descobre então que existe ainda um Teceluz, e ele vai fazer de tudo para matá-la, porque ela representa um grande risco a essa guerra. Vai acontecer uma míriade de coisas, a protagonista ela vai acabar indo para um outro lugar, um outro reino que até então estava neutro, que é Ninavar.
casar, e lá ela vai descobrir mais sobre a sua própria origem. Lembra que eu falei pra vocês que ela sentia lembranças de um certo lugar e ela não entendia muito bem o que estava acontecendo? Então, é exatamente isso que vocês estão imaginando. Lá ela vai descobrir então que ela é a herdeira desse reino e eles vão acabar se vendo obrigados a aceitar, a firmar um acordo de matrimônio entre os dois herdeiros do Império do Norte e de Ned-Navarre. E é assim então que eles vão acabar se vendo obrigados a casar nesse matrimônio, e é dessa parte que eu estou nesse livro. Eu condensei muitas informações, tá, gente? Porque não queria dar spoiler pra vocês sobre o que ia acontecer. A gente vai ter outros encontros do Alaric e da Taliesin antes mesmo desse momento que eles vão acabar se vendo obrigados a casar, mas é basicamente isso que vamos ter aqui em A Guerra dos Furacões. Eu estou gostando muito dessa leitura, não é à toa que eu já cheguei, né, a quase metade do livro. Eu li ontem a tarde inteira, à noite também. Tô gostando muito da escrita da autora, mesmo sendo em espanhol, não está sendo difícil. Tirando o primeiro capítulo que eu achei confuso, eu acho que já no capítulo 2 a gente consegue entender melhor o ambiente, o que tá acontecendo, por que eles estão em guerra. Então muitas respostas já me foram dadas no segundo capítulo e eu gostei bastante porque entrei mais na história, tô mais entretida, com vontade de saber como as coisas vão se desenrolar. E eu absolutamente estou amando e shippando muito esse casal. Eu fui no Pinterest pesquisar fanarts, eu vou deixar algumas pra vocês verem, são incríveis. E aí eu lembrei que essa história é proveniente de uma fanfic Halo. Não sei se realmente era uma fanfic, mas é inspirado em Halo. Então faz mais sentido a descrição dos personagens, principalmente do Alaric, né? Que é esse homem alto, do cabelo preto, com o rosto bem anguloso. E sabe aquele momento que os personagens estão se vendo pela primeira vez e ela primeiro precisa pincelar como é o maxilar dele, como é o rosto dele, pra depois perceber que ele é o inimigo? Então, temos nesse livro. Eu estou surtando. Eles são inimigos, mas existe essa tensão. E agora que o pau vai torar porque eles vão entrar nesse matrimônio, então eu estou muito ansiosa para esse momento. Eu acho que é isso que eu posso dizer para vocês. Estou gostando muito. Uma pena que é o primeiro livro de uma trilogia. O terceiro livro eu acho que vai ser lançado esse ano, né, para finalizar. Eu não gosto muito de séries longas de fantasia. Eu prefiro que seja uma duologia ou volume único. Mas pelo que tá me entregando, eu estou gostando. Espero não me decepcionar até o final dessa leitura. Ai, meu Deus. Ele vai conhecer a noiva agora e ele não sabe que é a Taliesin. Tô ansiosa pra essa cena. Ai, gente, a Taliesin é muito boa! Caramba! Eles quase se beijaram, mas chegou um cara e foi lá o quê? Atrapalhar. Que ódio, porque tava um clima, gente, sério, eu tive que marcar. Tava um clima delicioso, eu pensando, e alguém falar e atrapalhou, como sempre. E esse é o tipo de casal que não se suporta, assim, eles não conseguem ficar no mesmo lugar sem brigar, porque eles simplesmente se odeiam, mas ao mesmo tempo tem esse clima delicioso que eu tô assim... Eu preciso ver uma cena deles dois sozinhos de novo, porque eu estou em prantos, em prantos. Precisa desse momento. Enfim, meu cristal, meu cristal. I know that you know I saw it. Your words like little night.
thought you would have fought it. Can't say that I was surprised. Oh, 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 oh. I'm so done with you. Yeah, I'm so done with you. And I thought you'd changed, but you go back to the same old ways. Yeah, I'm so done with you. Vocês viram aí que eu terminei o primeiro livro desse nosso desafio e vim contar pra vocês então as minhas considerações e o que eu achei sobre A Guerra dos Furacões. Primeiro de tudo, eu amei a escrita dessa autora, eu achei muito fácil, fluida, tranquila de ler. O primeiro capítulo realmente foi o mais difícil, né, porque era um novo universo, novos personagens, então eu me senti um tanto perdida, mas logo no capítulo 2 eu já entendi os paranauê, já tava entendendo quem era quem, o que tava acontecendo, então é um livro que é fácil de se aclimatar, fácil de você se interessar pela história e tem um ritmo muito bom, apesar de que não é uma história que acontece muita coisa. Na sinopse retrata que esses dois personagens eles vão se casar, né? A Taliesin e o Alaric, eles vão fazer uma aliança política ali entre duas nações e eu achei que o livro já se iniciaria com esse casamento. Só que não, gente, não é assim. O livro, na verdade, ele vai focar em tudo que acontece antes desse casamento, né? O porquê que eles vão ter que fazer essa aliança política. E é um livro muito sobre política, tá? Tem muitas questões políticas nessa história, então pra quem gosta disso, pra reinos em conflito, você vai gostar bastante, ainda mais porque no começo aqui a gente vê que tem uma guerra que de certa forma acabou, mas ainda não acabou, né? Porque vocês vão ver o que vai acontecer. Então tem muita trama política acontecendo, muitos acordos entre nações, o que um país ou um reino vai ganhar se entrar dentro desse conflito, o que vai acontecer se ele não entrar. Tudo isso, né, respaldado também na magia, né? Porque a gente também tem um grande acontecimento aqui que pode colocar tudo a perder. É um plot que eu não vou contar pra vocês o que é pra não dar spoiler, mas ele é citado na sinopse do segundo livro, então não leia a sinopse se você não tiver lido esse livro ainda. E é uma coisa que vai dar um senso de urgência ali, porque de certa forma os personagens, além de estarem casados, eles também vão ter que começar a trabalhar juntos por conta dessa questão que eles têm que resolver. E aí a gente vai ver tanto o Alaric quanto a Taliesin trabalhando juntos, usando suas magias que são contraparte uma da outra, mas tentando criar algo novo a partir disso. Amei, gente, amei o casal, meu Deus, eu sou muito cadelinha deles. Eu me irritei um pouquinho com o Alaric, tá? Ele é o típico cara que coloca ali uma coisa, ele justifica suas ações de uma forma que ninguém consegue dissuadir ele dessa ideia. Então, quando ele e a Taliesin têm esses atritos por conta da guerra, né? Porque eles estavam em lados opostos e agora, de repente, vão ter que fazer uma aliança. Mas isso não apagou esses 10 anos de guerra. Então, ela tem uma visão muito, muito cruel sobre ele e ele também tem uma visão muito cruel sobre a causa que ela defendia. Então, eles vão brigar muito e, como eu disse, o Alaric é aquele cara que, não, eu fiz isso por isso. Não, mas a gente foi obrigado. Não, mas os fins justificam os meios, sabe? Então, é uma pessoa que, na minha visão, ele está sendo claramente manipulado pelo pai dele, que é um cara bem babaca, um genocida, assim. Então, é um cara que eu acho que talvez vá se surpreender ali nos próximos volumes, porque eu acho que pode ser que ele mude de lado, né? Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu espero que sim, porque sou totalmente a favor do lado da menina. Então é um personagem que me irritou em alguns momentos por conta dessa visão dele, que é muito... É assim, 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 entendeu? E claramente tem outras coisas a mais nessa história que a gente não sabe. Mas assim, eu amei ele, amei demais. Eu adoro esse estereótipo do cara alto, meio frio, distante, moreno. Ai, eu amo, gente, amo demais. E aqui ele não deixou a desejar. Ele e a Taliesin tinham uma química. O primeiro encontro deles é maravilhoso. O primeiro beijo deles é maravilhoso. E é engraçado porque
eles sempre estão nessa situação de estar brigando, de estar discutindo, e é nesse momento que rola essa conexão, rola essa faísca. Então, toda vez que eles tinham ali uma coisa, uma briga, eu pensava, vai acontecer alguma coisa aqui, porque eu já sei. É fato, e realmente acontecia. Então eu amei o romance, eu acho que é um slow burn bem gostoso, mas carregado de tensão. Então demora pra realmente acontecer alguma coisa, mas tá sendo construído, você tá vendo isso sendo construído. E é um livro que, como eu disse, ele tem um ritmo bem legal, assim, na leitura, mas a sensação que eu tive é que a trama, ela ainda não aconteceu, né? Porque eu fui com a impressão de que o livro ia começar a partir do casamento. E não, o casamento, na verdade, acontece nos últimos capítulos dessa história. Então a gente vai ver toda essa articulação ali política envolvendo esses dois reinos, um acordo que eles vão fazer, muitas coisas em volta, né, desse casamento também, detalhes ali em risco. Então é um livro muito rico, não acho que seja tão complexo quanto outras fantasias que eu já li, mas ele foi um sabor, assim, eu amei a Tala, assim, incrível, maravilhosa, não errou em absolutamente nada, talvez no finalzinho quando ela, eu não vou contar, mas assim, de resto, maravilhoso, indico muito, eu só não dei 5 estrelas, porque certeza que seriam 5 estrelas, porque eu esperava um pouquinho mais do final. Não sei se eu ouvi em algum lugar que esse aqui tinha um final arrebatador, ou era outro livro, eu tava confundindo, mas enfim, eu achei que esse livro aqui tinha um final, assim, daqueles. E não foi bem isso, sabe? Me decepcionou um pouco nesse sentido. Por isso que, se for pra avaliar agora com vocês, eu daria 4,5 estrelas pra ele. Já vou ter que colocar o segundo livro na minha lista, né, de leituras. Porque, sim, gente, terei que continuar essa história. Quero saber pra onde esse romance vai, o que vai acontecer, quais tretas vão se desenrolar. E, principalmente, eu quero saber mais detalhes do passado de ambos os protagonistas. Porque, claramente, o Alaric tem daddy issues. Ele tem alguma questão ali com o pai dele que é bizarríssima. A relação deles é muito esquisita. É um cara, o pai dele, né? É um cara extremamente autoritário, meio manipulador, sabe? E o Alaric, ele meio que segue o cara como se fosse o rei, o papa. Então, quero saber outras questões envolvendo a mãe dele, enfim, quero saber mais sobre ele. E a Tala, assim como eu disse pra vocês, no início do livro a gente descobre que ela é uma órfã, ela não sabe muito bem sobre a história dela. Apesar dela encontrar sua verdadeira identidade, ainda tem uma questão, a sua mãe. Aconteceu alguma coisa com a sua mãe, ela morreu de forma muito misteriosa, então eu acho que isso deve ser um plot aí. Talvez pro segundo volume, o terceiro, não sei. Vamos esperar. Então, assim, gente, recomendo. Eu acho que eu comecei esse desafio muito bem, tá? Porque eu li o livro super rápido e foi em espanhol, né? Então, assim, pra mim já é muita coisa. E eu estava intercalando ele com outro livro no Kindle. Então, pra vocês verem o quanto eu li esse livro rápido. E agora, gente, eu vou já sortear com vocês o segundo livro. Não vou começar ele hoje ou agora, porque eu ainda vou fazer um vídeo pro canal, eu ainda tenho que organizar umas coisas aqui em casa. Então, nesse momento, eu já bati a minha cota de leitura para hoje. Mas eu quero sortear com vocês o próximo livro desse desafio, porque eu estou bem animada por conta desse daqui, né? Eu acho que ficou bem legal esse primeiro livro, então estou ansiosa, espero que seja um romance, mas se for uma outra fantasia, eu também vou aceitar, confesso pra vocês. Então, bora lá, deixa eu pegar aqui meu negócio. Vamos fazer aqui, então, o sorteio, e aí a gente já descobre qual é o livro que eu vou ler no próximo dia, enfim, quando eu começar. Peguei um livro, vou deixar aqui pra vocês verem, acho que tá virado. Gente, eu não sei. Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Em Las Nubes, que é da Hannah Grace. Esse livro aqui. Esse livro aqui, gente. Tô no clima de ler um livro universitário? Não. Sou um pouco decepcionada por ter saído desse livro? Com certeza. Porque eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã de New Adult hoje em dia, sabe? Então, eu meio que coloquei ele porque eu comprei e quero ler esse livro, obviamente, mas não era a minha prioridade. Mas tem uma capa muito bonita, então pode ser que em algum momento eu fique animada pra ler. Mas, assim, sendo bem sincera, eu não estou colocando muita esperança não, tá, gente? É isso. Enfim, vai ficar aí, então, pro próximo take começar, então, em Las Nubes, da Hannah Grace. Yesterday there was sun and there was rain.
Comecei em Las Nubes. Sim, gente, falei que não ia começar nos próximos dias porque eu não estava interessada. Enfim, tava me dando altas desculpas para não iniciar essa leitura. Mas ontem meu Kindle descarregou. Aí eu fiquei, ai, nossa, eu queria ler alguma coisa. Então, peguei o livro aqui, né, pra gente poder começar. E confesso pra vocês que tá sendo super fácil de ler essa história. Eu estou no capítulo 10, página 120. Então eu já li bastante coisa. E já tenho uma ideia geral sobre o rolê que a gente tem aqui. Nesse livro aqui a gente vai conhecer então a história da Hayley e do... Meu Deus, qual o nome desse homem, gente? Enfim, a história da Hayley e do Henry. Aqui a gente tem um romance universitário. O Henry é o atual capitão do time de hóquei. E ele ainda tá meio que se provando ali pro treinador, porque ele não queria ser escolhido, mas foi escolhido. Então ainda tá meio que numa fase inicial, ele tá tentando entender o que ele tem que fazer. E a Hayley é aquela menina mais certinha, né? Apaixonada por livros. Ela vinha de um relacionamento ali com um amigo de longa data, mas eles terminaram e ela percebeu que se doava muito pra esse relacionamento, que ela deve ficar abrindo mão de muita coisa, e que ela tá ali nos seus 20 e tantos anos, meio que sem saber do que ela realmente gosta, com poucos amigos, ou nenhum, na verdade, porque todos os amigos que ela tinha, na verdade, eram amigos do ex. Então ela meio que quer se descobrir. Os dois então vão se conhecer por terem amigos em comum e rapidamente eles fazem uma amizade. A Hayley, como eu disse, ela tá tentando entrar nessa fase de se descobrir mais, entender o que ela gosta, sair, conhecer outras pessoas, realmente ter liberdade. E tem uma questão aqui, é que ela sempre foi meio que a pessoa confiável, a pessoa com quem as outras podiam contar. E ela não sabe dizer não. Então isso é um grande problema, porque ela vai acumulando responsabilidades que não convêm a ela. Seja na família, seja com o ex-namorado, seja, enfim, com os vizinhos até. Ela é uma pessoa que realmente tem esse problema. E eu conheço uma pessoa que é exatamente assim. Minha tia é muito assim, gente. Ela não sabe dizer não. Ela tenta resolver o problema de todo mundo. E numa hora isso sobrecarrega a pessoa. Então ela tá nesse momento, sabe? Cansada de todo mundo meio que depender dela. E ela quer fazer as coisas pra si própria. E aí o que vai acontecer? Ela vai participar de um concurso literário. Então ela precisa apresentar uma história ali pra, né, participar. Só que ela não tá conseguindo escrever. Ela tá meio que bloqueada porque tudo que ela tenta escrever, ela não consegue realmente adentrar ali profundamente porque ela não viveu aquilo. Então ela tá meio que se sentindo uma impostora, uma farsa, porque como que ela vai escrever sobre algo que ela não viveu ainda? Nossa, minha voz do nada sumiu. E aí vai ser o Henry que vai ajudá-la a se descobrir, de certa forma. Eles vão começar a sair, vão começar a se ajudar. E em troca disso, ela vai ajudar ele a estudar para uma matéria muito difícil, que ele tem muita dificuldade. A autora deixa entender que o Henry, ele pode ter traços de TDAH, autismo. Ela diz que não diagnostica ele nesse livro, porque tem muitas pessoas que vivem suas vidas sem ser diagnosticadas, que foi o caso da própria Hannah Grace. Ela foi diagnosticada depois que ela lançou Quebrando o Gelo, tá, gente? Então, é uma coisa bem recente pra ela. E ela se sente como o Henry nessa história. É um motivo dele ter muita dificuldade nessa matéria, porque ele não consegue se concentrar. É uma matéria de literatura com muitos textos densos. E ele não se interessa. Então, quando ele não se interessa, ele não se esforça por aquilo. E aí, a Hayley, que é apaixonada nessa matéria, né? Ela ama livros, ela vai fazer algumas coisas pra ajudar ele, porque ela também tem uma irmã que tem TDAH. Então, como eu disse, eles vão se ajudar, de certa forma. E é uma amizade muito fofa, muito natural. Eu sinto que existe um interesse ali, mas não um interesse de conotação sexual, sabe? É um interesse mais, tipo assim, ele é legal, ele me trata bem, ele é gentil. Então é uma coisa um pouco mais terna, um pouco mais profunda, e não somente de, nossa, ele é um gostoso e quero ficar com ele, entendeu? Então assim, estou gostando do livro, eu tô achando super fácil de ler. Eu acho que pelo fato de eu estar lendo duas fantasias, né, no caso eu tinha finalizado Guerra dos Furacões, mas eu estou lendo outra fantasia no Kindle, que são densas, que são grandes, e esse daqui ser um romance universitário clichê, eu acho que isso tá ajudando bastante a leitura, porque assim eu me desvinculo desse outro livro e consigo ler esse daqui muito mais rápido. E eu estou gostando dos personagens, eu acho a Hayley uma fofa, acho o Henry também uma delicinha, maravilhoso, os dois assim, são muito fofos mesmo, mas em relação à trama, eu não sei se vai ser a mais interessante, sabe? Não é aquele tipo de livro que consegue te surpreender. De certa forma, é um pouco meio assim, mais do mesmo, mas não é um problema. Tem umas cenas aqui em uma festa que são muito parecidas com outros livros que eu já li, porque é isso, gente, o que se espera, né, de um romance universitário? Clichê, não tem muito pra onde fugir. Então, estou lendo, como disse pra vocês, estou gostando. Vamos ver, até onde eu chego hoje. Estou aqui, tá, gente? Isso aqui foi tudo que eu já li. Isso aqui é o que falta. Esse livro tem
quase. Ele tem 460 páginas, é muita coisa. Eu espero que a autora não fique enrolando muito, tá, gente? Porque eu li o segundo, que é No Calor do Momento, e eu achei muito legal, mas meio lento em alguns momentos, meio cansativo. E talvez isso possa acontecer o mesmo aqui. Então vamos ver, né, como a autora vai desenrolar. Mas por enquanto, né, vim atualizar vocês, iniciar a leitura, e aí depois eu volto pra gente falar mais sobre esse livro aqui. Something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes. Vamos dar uma saída? Decidi me encontrar com o marido para tomar um café e vou aproveitar para ler um pouquinho na rua, esticar as pernas, porque ontem eu fiz treino de glúteo e sabe quando o músculo começa a doer e enrijecer? Então, tô sentindo essa dorzinha e eu acho que fazer uma caminhada vai ser bom. Vou só pegar a bolsa para colocar o livro, o celular e as coisas mais importantes. Some time at your own pace, you need to find your way. I know now you'll never change your mind for something that matters to me. You do not know what I have in mind. I packed our bags, we'll be on our way. The night was long as I waited without a sign. Gente, acabou de acontecer uma cena que eu dei uma gargalhada. Foi muito engraçado. A Hailey tá saindo com o Henry, né? Aí eles foram... Ai, toda vez que eu lembro me dá vontade de rir. Eles foram, tipo, aqueles encontros que você pega a caminhonete, senta na caçamba e tal. Aí ele falou assim, vamos ouvir o audiolivro que tu tá ouvindo, vamos colocar aqui pra gente poder aproveitar, né, e ouvir. E aí ele vai mexer no celular dela, só que ele, sem querer, coloca a última coisa que ela tava assistindo. E adivinha o que era? Ai, gente, eu ri tanto, meu Deus. Foi muito engraçado. Nossa, muito boa essa cena. Matters to you, but what do you want? What's your biggest need? Every hour we spend together, then suddenly the chances are small, just like the lottery. I still believe I'll see you again. Outro dia por aqui, fiz o meu drinkzinho, né, não batizado de álcool, porque normalmente eu coloco um pouquinho de vodka, mas dessa vez eu fiz aqui natural, só com limão e refrigerante de gengibre, e trouxe atualizações para vocês do livro que a gente está lendo, né, dessa segunda parte do desafio. Eu amo, gente, esse drink. Bom, vamos lá. Estou na página 308. Gente, eu já li muito.
Assim, estou lendo mais rápido do que A Guerra dos Furacões, tá? E eu acho que é justamente porque é um livro mais fácil de entender. Não tem um universo muito difícil, né? Porque se passa na universidade e os personagens são jovens, então isso ajuda muito na leitura, sabe? Não fica arrastada, não fica lenta. Não que o livro anterior tenha sido assim, mas em relação a ritmo, eu tô literalmente devorando esse livro. O que eu posso contar pra vocês que não seja spoiler? Bom, basicamente, os nossos protagonistas, né, já começaram a ter um envolvimento maior. Eles são extremamente fofos. Eu acho que eu tava sentindo falta de ler um romance, assim, tão natural, sabe? Que a amizade dos personagens é tão natural quanto o romance. E aqui, a Hannah, a Grace, a autora, ela conseguiu fazer muito bem isso. Eles já tinham típicas atitudes de amigos que já estão meio que na zona do namoro, porque eles dormiam juntos, sem segundas intenções, tá, gente? Mas eles já dormiam juntos, eles passavam muito tempo um na casa do outro, então já estavam se caminhando para ter algo a mais. E é uma coisa realmente muito natural quando eles dão o primeiro beijo, quando eles começam a explorar essa relação deles, e eu tô gostando bastante disso. A Hailey, ela é virgem, né? Isso é uma questão na história, porque o ex-namorado terminou por conta disso, basicamente, né? E ela sentia essa pressão de ter que, né, chegar no vamos lá, mas ela não se sentia pronta. E ela ainda não tá se sentindo pronta. E uma coisa que eu tô gostando do Henry é que ele sempre coloca ela como prioridade. Então ele quer fazer tudo que seja aquilo que ela quer. E ele não força nada, gente, nada. Por isso que eles são muito fofos juntos, eu tô torcendo muito por eles. O que me leva a pensar que, se eu estou na página 308 e ainda falta 150 páginas, o que caralhos vai acontecer neste livro? Porque com certeza eles vão se separar. Então, eu tô assim, ai, Hannah, será que você vai me decepcionar? Será que eu vou ficar com raiva? Tem que ter um bom motivo, tá? Pra o término do terceiro ato, né? Porque normalmente esse tipo de romance sempre tem. E quando você tá lendo e vai percebendo que os personagens já estão muito próximos, muito íntimos e tá tudo muito bonito, você já começa a sentir que alguma coisa vai acontecer. Eu ainda não sei exatamente pra onde a autora vai, mas espero que não seja algo muito aleatório, tá? Porque isso normalmente me deixa muito chateada nesse tipo de livro, quando o conflito do casal não faz sentido com a trama. Então a Hailey tem essa questão da virgindade e não é nada forçado, tá, gente? Até porque ela tem 20 anos, então pra mim é muito comum ver pessoas ali na idade da faculdade que ainda não tem realmente nenhuma experiência sexual, assim, propriamente dita, né, que é o ato em si. Então pra mim não é forçado, não é aquela coisa de, ai, nossa, mais uma virgem em um livro. Não. Eu acho que a autora tá conduzindo esse assunto muito bem. E ela também tem muitas inseguranças. Ela é descrita como uma mulher gorda, não necessariamente em relação ao seu corpo, porque em nenhum momento isso é citado, tá? Mas ela tem inseguranças em relação a ser querida, ser amada. Ela tem autoestima baixa, então ela fica com medo das pessoas. Por exemplo, se ela tá numa festa e ela para de beber, ela tem medo das pessoas acharem ela chata e não chamarem ela pra mais festas. Entende o que eu quero dizer? Então ela fica meio que se colocando em algumas situações um pouco controversas, tá? Pra poder se sentir parte desse grupo. E aí a gente vai entender que, na verdade, ela não precisa disso. As pessoas gostam dela por quem ela é, entendeu? Não precisa forçar uma personalidade que ela não tem pra se encaixar. E eu acho muito legal ver isso acontecendo nesse livro, principalmente porque o Henry reafirma muito isso pra ela, para que ela entenda que ela é querida sim, não precisa se provar pra ninguém. Outra coisa também é aquela coisa dela não falar não pra nada, e isso deixa ela muito sobrecarregada, porque ela tem que resolver problemas de todo mundo. E eu entendo muita diva, gente, porque eu conheço uma pessoa exatamente assim, cuspida. Ela não sabe falar não. Então pra ela é muito, muito difícil colocar em limites, impor as condições dela, e as pessoas acabam se aproveitando, sabe? Porque ela acaba sendo muito boazinha. Mas eu acho que até o final dessa história a gente vai ver um grande crescimento da Hailey, e eu tô adorando ver ela, porque eu gosto muito, muito mesmo dessa personagem. O Henry, nem preciso de dizer, gente, maravilhoso. Eu falei pra vocês que ele tem essa questão de ter traços, né, de autismo, então fica bem claro aqui em algumas situações essas características, apesar de não ser algo diagnosticado. E a Hailey já sendo muito importante nesse momento, onde ele tá se sentindo muito super estimulado, porque ela tem ali uma pessoa, ela convive com uma pessoa que também passa pela mesma coisa, e ela sabe como lidar, sabe? Então é legal, porque eles vão se ajudando mutuamente, e eles vão se apoiando muito um no outro à medida que o sentimento entre eles vai fluindo cada vez mais. Outro ponto positivo sobre esse livro, que eu ainda nem terminei, mas já é um ponto positivo, é que os dois personagens, eles são extremamente maduros. Quando ela tá incomodada com algo, eles conversam,
que é uma coisa que a gente não vê em livro New Adult, sabe? Eles conversam, eles tentam se entender. Nossa, isso pra mim, gente, tá sendo o auge do amadurecimento, entendeu? Nesse sentido, estou amando, porque é muito difícil ver personagens maduros realmente sendo maduros. Quer dizer, personagens tão jovens sendo maduros. E aqui não decepciona, tá? Os dois são incríveis nesse sentido. Vou continuar a leitura. Não acho que eu vá terminar hoje, porque ainda faltam muitas páginas, tá? Mas eu espero avançar bastante, tá? Porque eu tô gostando realmente do formato do livro. E essa edição é tão pequenininha que é bem fácil de ler, apesar da diagramação ser muito pequena, tá? Então é como se fosse o livro grande mesmo, porque a letra é muito minúscula. Em relação a isso, né, se você for uma pessoa que tem problema de visão, talvez seja um problema. Mas é isso, gente, vou continuar a leitura, vou continuar minha bebidinha e, enfim, se tiver alguma outra atualização importante, eu volto pra gente poder conversar. As a river does a creek, drinking up the other and bending. I don't wanna see another through a muddy window pane, hearing only fables and giving people names. I only wanna have you in a common kind of way. Finches in the morning and the sound of a night train. Easy come, easy go, make it easy to be known. Terminei o livro, gente, ontem mesmo, tá? Faltava, tipo assim, 5 páginas pra finalizar, só que eu tive que sair. E aí, quando eu voltei, eu finalizei, mas já tava super tarde, então eu tô fazendo esse take hoje. E eu adorei esse livro, confesso pra vocês que eu tava com pouquíssima expectativa, tá? Porque New Adult realmente não é mais muito a minha vibe. E depois que eu li Love Song, as coisas ficaram difíceis. Mas esse livro aqui foi uma grata surpresa. Eu gostei do casal, gostei do romance. Eu acho que eles são um casal extremamente fofo. Um casal que te convence da história deles, sabe? Que conversa sobre sentimentos que não são imaturos. Eu acho que é o que mais gosto dos dois aqui. Gostei bastante das questões que são abordadas nesse livro. Outro ponto muito positivo é que não é um livro com muito hot. Ele deve ter, tipo, 2 cenas no máximo ou 3, sabe? Então, é um livro que, se você não gosta muito de hot, você com certeza vai curtir esse daqui, ainda mais porque o hot acontece quase no finalzinho da história. Então, realmente não é uma história muito quente. Tipo, Quebrando Gelo, a grande crítica é que é muito hot. E esse aqui não é assim, tá? Então, fica aí a recomendação. O conflito final não foi o que eu tava esperando, também não foi algo ruim, tá? Mas eu esperava, não sei, gente, um pouquinho mais de drama, talvez. Eu achei que foi muito auê pra pouca coisa, mas eu entendi, eu acho que fez sentido, assim, pra esse casal, só que eu esperava que fosse um pouquinho mais dramático, tá? Pra o que realmente foi. Minha única reclamação, eu acho que poderia ter menos 100 páginas, tá, gente? Porque é um livro de 450, não sei a versão em português, mas é muito grande e não acho que realmente precisa de tantas páginas assim. Algumas coisas poderiam ser tiradas facilmente, a autora poderia ter resolvido tudo nesse livro aqui com 300 páginas, então eu acho que escrever demais nem sempre é uma boa opção. Mas se eu tô comparando com Love Song, que foi o último livro que eu li, né, de 500 e tantas, que foi uma merda, esse daqui com certeza sai na frente. Daria 4 estrelas pra ele, tá? E recomendo pra quem gosta de New Adult, lembrando que não é o melhor livro ou o livro mais, sabe, surpreendente, ele é bem clichêzão, sabe? Mas é um clichê bem escrito, então fica aí a recomendação. Vou aproveitar, antes de sair, já vou sortear o próximo livro desse desafio, né, o último na verdade. Não tenho mais nenhuma expectativa, porque os 2 primeiros livros eu não tava com nenhuma vontade de ler, falei pra vocês, no final acabei gostando da leitura. Então não vou colocar nenhuma expectativa, obviamente que tem livros que eu gostaria que saísse, mas dependendo de qual for, né, eu vou ficar feliz. Ui, perdão, bati aqui no microfone. Então, vamos fazer aqui nosso último sorteio. Peguei um livro. Ai, gente, tô ansiosa. Nem te conto. Ai, meu Deus, enfim, chegou o momento de ler esse livro. Será que chegou? Ai, deixa eu pegar aqui.
Eu fico muito tempo enrolando para ler os livros da Emily Henry, né? E esse daqui, inclusive, é um que estava na minha lista. Eu coloquei todos os livros da Emily Henry dentro desse pote, mas eu realmente tinha esquecido que tinha livros dela no sorteio, eu não lembrava, eu tava pensando em outros. Confesso que eu estou um pouco com medo, assim, eu sei que é uma comédia romântica, mas como a gente tem questão de traição, não seria traição, né, mas o casal principal aqui é trocado, né, pelos seus respectivos parceiros, eu fico com um pouco de receio, porque é um tipo de tema que me deixa muito irritada. Mas estou animada, tá? E enfim, o livro em português, né? Eu acho que vai ser bem mais rápido, dependendo do clima e do ritmo de leitura, do que os outros dois que eu li, porque eram em espanhol. Então, nem te conto, vai ser então a nossa próxima e última leitura. Eu estou no capítulo 2, tá? O capítulo 1 meio que já fala que a personagem, ela tá ali num apartamento, ela tá dividindo apartamento com outro cara. Então a gente entendeu que ela terminou o relacionamento dela e ela tá meio que lascada, basicamente isso. Aí no capítulo 2 vai contar, na verdade, o que aconteceu, né? Tipo, por que ela terminou o relacionamento. Então a gente descobre que a Daphne... Aí o Pablo tá lavando a louça, tá? Desculpa. A gente descobre que a Daphne, ela tava noiva, né? Ela ia se casar, e aí o noivo foi pra despedida de solteiro, e lá ele descobriu que, na verdade, ele gostava da melhor amiga dele. E eles ficam nessa despedida de solteiro, porque, tipo assim, não basta você descobrir que você não ama a sua noiva, você simplesmente precisa atrair ela, né? Pra coroar. E aí, quando ele volta pra casa, que os dois estavam dividindo juntos, porque eles iam se casar, ele simplesmente fala assim, então... eu descobri que, na verdade, eu amo essa mulher e eu quero te dar uma semana, porque nós pensamos muito em você, pra você se mudar daqui, né? E a gente poder ficar aqui juntos, porque, enfim, nos amamos. Simples assim. Gente, juro, tipo, eu não consigo nem saber se eu quero rir ou se eu quero chorar, porque é bizarro, é bizarro. A cena, o jeito como ele fala, a condescendência e a falta de consideração, sabe? E o pior é que existem pessoas assim. Eu mesma, quando tinha 15 anos, meu primeiro namoradinho, ele me trocou pra ficar com a sua melhor amiga. Na verdade, ele me traiu pra ficar com a melhor amiga dele. Então, assim, de ser trocada, eu entendo. Mas é muito angustiante ver isso acontecendo, sabe? Tipo, nossa, dá muita raiva. Não tem como, gente. Eu tô lendo o livro querendo matar essa pessoa. E eu espero muito que esse homem se ferre e essa amiga dele também se ferre, sabe? Que eles sejam muito infelizes por serem tão filhos da mãe, tão escrotos. Enfim, precisava desabafar. Agora eu vou continuar a leitura.
Gente, aparentemente teremos um fake dele nesse livro, porque eles foram convidados, né, pro casamento dos ex, que eu acho bizarro, tipo assim, vocês vão casar com meses, sabe? Ok, tudo bem, tem gente maluca assim. Aí eles recebem um convite e marcam presença. E aí o filho da puta do ex, desculpa por estar xingando, mas enfim, o escroto do ex liga pra Daphne pra, tipo, perguntar meio que sondar, você marcou presença e tal? E ela fica tipo, sim, né, vou. E ele fica, mas você vai vir sozinha e tal, vai ser muito incômodo ficar sozinha e tal, me sinto mal. Aham, tá bom. Enfim, né, hipocrisia. E ela diz, não, eu vou com o meu namorado. Aí ele fica tipo, que namorado? Aí ela, e o Miles? Eu, tipo, como assim, mano? Ela inventou do nada o namorado. Eu amo demais. E aí o Miles nem sabe disso. E eu já imagino como vai ser isso, porque o Miles, aparentemente, ele realmente ama muito a Petra, que é a ex-namorada. Ele tá realmente muito triste porque ele acha que ela é o amor da vida dele. Então, eu acho que ele não vai reagir muito bem a essa história, mas estou aqui ansiosa pra saber quando ele for descobrir. Eu acho que eu não li um livro tão rápido assim desde O Amor Não Morreu, que eu li em 1 dia e meio. E tá acontecendo a mesma coisa com Nem Te Conto. Gente, eu já li tudo isso. Basicamente, falta menos de 20 páginas pra finalizar. E eu só não finalizei ainda porque eu tive que dar uma pausa pra lavar cabelo, arrumar umas coisas aqui. Então, esse é o momento que eu tenho pra finalizar essa história. E eu estou muito ansiosa. Eu já chorei, eu me emocionei, eu já senti raiva. Eu já briguei comigo mesma porque eu estava querendo dormir, mas ao mesmo tempo queria ler, então eu fiquei até de madrugada lendo esse livro, estou envolvida que eu tava, e é uma história muito, muito viciante. Ela não sai do clichê de uma comédia romântica, tá, gente? Então, assim, não é uma história de outro mundo, com grandes desdobramentos, não. Mas é tão bem escrita que faz você querer ler o tempo todo, entendeu? Então, eu estou amando, estou amando. O livro que eu li da última vez da Emily foi Uma Vida e Tanto. Eu finalizei em 1 dia, mas foi por uma coisa muito específica e realmente também foi incrível. E esse daqui, gente, tá chegando no mesmo patamar. Eu com certeza vou dar 5 estrelas. Vai ser muito difícil nessas 20 páginas eu me decepcionar, tá? Então, já estou dizendo pra vocês, é 5 estrelas. Eu só preciso saber como vai ser o final, porque eu estou com grandes expectativas para a grande redenção do casal. Então eu já volto, vou só finalizar e a gente fala mais sobre Nem Te Conto. Ela macetou o pai dela. E com razão, hein? Amei. Ai. Preciso ler para vocês um parágrafo que eu achei muito, muito bonito. Eu nunca aprendi como é amar. Não é natural para mim. Não é fácil deixar as pessoas se aproximarem muito. Mas você faz o amor ser tão fácil, Daphne. Você me faz achar que eu já mereço isso, sendo exatamente como eu sou. Eu vou me derreter como uma poça, porque eles são muito fofos. Ai, nossa, sério, a Emily Henry escreveu uma das frases mais lindas, uma das declarações de amor mais lindas que eu li nos últimos tempos.
Acabei de terminar, gente. E vou até tentar ser rápida, porque a bateria da câmera tá descarregando. Mas eu amei esse livro. Nossa, 5 estrelas, tá? 5 estrelas, recomendo. Vocês vão me ver falando muito sobre essa história. E como é bom ler um livro tão gostoso, sabe? Tão instigante, tão delicioso, sabe? Parece que faz a gente acreditar mais ainda nas histórias de amor. E esse livro aqui foi exatamente isso. Pra quem ainda não conhece a história de Nem Te Conto, vou fazer uma breve recapitulação, né? Porque eu falei super rápido ontem, não entrei em detalhes. Mas, basicamente, a gente tem a Daphne, ela tava noiva e ela ia se casar, até que o noivo dela, simplesmente, no dia da despedida de solteiro, descobre que, na verdade, ele gosta da melhor amiga dele. Então, ele termina com ela e ela se vê sem ter pra onde ir, porque a casa que eles tinham comprado tava no nome do noivo. Então, ela não tem pra onde ir e ela acaba se mudando pra casa do Miles, que era o namorado da melhor amiga do ex dela. Vocês entenderam, né, gente? Porque é uma confusão. E aí eles começam a morar juntos, dividir o apartamento, né? Já que o Miles precisava de alguém pra ajudar a pagar as contas. E eles vão lentamente se aproximando, né? Os dois meio que na fossa. Mas rapidamente eles meio que vão se tornando amigos. Um vai entrando na vida do outro e aí eles vão começando a se aproximar bastante, até que uma mentirinha vai fazer com que tudo fique mais intenso, porque a Daphne vai contar pro ex dela que, na verdade, ela agora tá namorando o Miles, mesmo que seja uma mentira. E aí eles vão passar por muita coisa, assim, e é legal aqui o crescimento da Daphne, porque ela é uma pessoa muito fragilizada, assim, emocionalmente falando. Ela tem uma relação muito conflituosa com o pai, que nunca foi muito presente, então ela não se sente o suficiente para as pessoas ficarem na vida dela, e a própria infância também foi um pouco conturbada, porque ela e a mãe se mudavam constantemente, então ela não conseguiu criar vínculos, ela não tem amigos, os amigos também ficaram com o ex, né, o ex-noivo, assim como no livro anterior. Então é uma personagem que precisava muito sair da zona de conforto, começar a ter uma vida própria, né, pós-término de relacionamento. E ela vai encontrar a própria família dela, que tem um found family muito fofo, muito legal. Gosto muito do trabalho da Daphne na biblioteca. Ela é bibliotecária, né? Então ela tem um trabalho bem legal com as crianças na história. Mas assim, gente, o romance é a cereja do bolo. O romance aqui é lindo, o romance é respeitoso. Tem um conflitozinho no final? Tem. Mas eles são tão perfeitos um pro outro, eles são tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão perfeitos um pro outro, que deixa você completamente derretida. Sério, eu me apaixonei demais por esses dois. Amei o Miles, ele é incrível. Nossa, tipo, eu tô apaixonada por esse livro, simplesmente assim. Estou indignada por não ter lido antes, né? Porque eu sempre falei pra vocês que eu tinha um pouco de receio de iniciar essa história. Mas, gente, da onde eu tirei isso? Tipo, meu Deus, vozes na minha cabeça, porque é simplesmente maravilhoso. Então, 5 estrelas, favoritado. Adorei esse livro, eu acho que é um dos favoritos da Emily, que eu já li. E, na verdade, todo esse desafio, né, não sei se vocês perceberam, todos os 3 livros que a gente sorteou nesse vídeo, eles têm a capa, tipo, roxa, azul, então eu acho que combinaram, de certa forma. E os 3 foram leituras diferentes, de certa forma, mas muito boas. Eu amei os 3 livros, eu fiquei completamente obcecada por eles. E eu acho que eu, com certeza, vou fazer mais desafios assim para ler mais livros da minha estante, porque eu me surpreendi positivamente. Então foi muito legal participar disso com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, né, com outros livros também da minha estante ou outros tipos de desafio. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa like, comenta aí abaixo o que você achou dele e também dos livros, se você já tiver lido. E é isso, gente. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!